O governo está prestes a mudar completamente a forma como seus investimentos são tributados. Ações, fundos de investimento imobiliário, renda fixa, tesouro direto, tudo, absolutamente tudo deve ser tributado. Nada vai escapar. E eu vou explicar melhor e esclarecer como que está hoje a proposta do governo. Uma coisa clara para o investidor, o governo ele quer acabar totalmente com os investimentos isentos de tributação. Ou seja, o que não é taxado, a gente passa a ter uma taxa, e o que já tem uma taxa, provavelmente vai aumentar, ou seja, ele vai taxar mais. Tudo que eu vou falar aqui ainda é uma proposta, mas eu, particularmente, tenho aquele sentimento que a gente se ferrou de novo. O que eles querem? Eles querem arrecadar mais. O governo quer garantir a arrecadação de recursos para poder financiar o Estado e seus serviços públicos. Ou seja, eles não controlam os gastos e a gente se fode de alguma forma. É sempre assim. Sempre quem paga a conta é o povo. E o impacto é muito grande para aquele pequeno investidor, aquele que trabalha, que investe, que sofre no dia a dia. Para esse sim tem um grande impacto. E aqui eu vou trabalhar por partes. Eu vou mostrar a classe de ativo e vou falar como é e como fica com a proposta. Começar falando pela renda fixa, principalmente aqui, CDBs, debentures e tesouro direto. Hoje, para essa classe de ativos, a gente diminui o imposto pago de acordo com o tempo de investimento. Então, quanto mais tempo o investidor deixa no investimento, menos ele paga de imposto. Depois de 720 dias, praticamente 2 anos, ele paga um imposto de renda de 15%. Com a nova proposta, o investidor deixa de pagar um imposto que pode chegar a 15% e passa a pagar uma tarifa única que vai para 17,5%. Independente do prazo e do vencimento do título, o investidor vai passar a pagar 17,5%. Ficou um entendimento mais fácil da regra, porém, o investidor acaba pagando mais, principalmente aquele investidor que investe com um tempo maior para o longo prazo. Ainda na renda fixa, falando agora de investimentos que eram isentos de imposto de renda, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas e outros investimentos isentos de imposto de renda. O investidor passa a pagar 5% nos títulos emitidos a partir de 2026. Essa é a proposta. A grande vantagem que a gente falava para investir em determinados títulos era por causa da isenção de imposto de renda. E agora a gente é surpreendido com essa alíquota de 5% proposta pelo governo. Vai desestimular totalmente os investimentos em algumas classes de ativo. Ele paga 20% de imposto de renda sobre o lucro que ele teve nas operações. E não tem isenção. Então, teve lucro no day trade, você paga 20% em cima desse lucro. Para o swing trade, ou seja, eu compro num dia e vendo em outro dia, o investidor paga 15% sobre o lucro. E ele ainda tem uma isenção até 20 mil reais. Então, se você teve lucro e vendeu acima de 20 mil reais, você tem que pagar 15% de imposto de renda. Hoje é assim. A proposta muda a regra e passa a ter uma taxação única de 17,5% de imposto de renda para day trade e swing trade. Eu sou a favor de unificar a alíquota. Por quê? Porque se você deixa uma alíquota única, facilita o entendimento da tributação, simplifica. Agora, você arredonda isso para cima, o que era 15% vai para 17,5%, não vai ficar legal para o investidor. Sobre a isenção de até 20 mil reais para swing trade, não está especificado como que vai ser tratado, se ela se mantém ou não. Essa terceira mudança machucou, porque para quem gosta de proventos é muito ruim. Mudança no juro sobre capital próprio, no JCP. Hoje, quando o acionista ele recebe o juro sobre capital próprio, o imposto de renda ele fica retido na fonte 15%. A gente já paga hoje 15% em cima do que recebemos de juros sobre capital próprio. Isso já era ruim. Só que com a nova proposta, o governo quer mudar essa alíquota de 15% para 20%. Então tem uma retenção de 20% de imposto de renda, o dinheiro que cai na conta do investidor acaba sendo menor. Isso é péssimo, principalmente para quem investe como eu e os seguidores aqui do canal que focam em proventos. Você vai acabar recebendo menos. Mudanças para fundos de investimentos imobiliários e fiagros, como é hoje. Tanto os FIs quanto os fiagros, eles são
totalmente isentos de imposto de renda para recebimento de dividendos. Ou seja, os dividendos caem na sua conta e você não paga nada de imposto de renda. Já para o ganho de capital, quando o investidor lhe vende um determinado fundo e tem um lucro, ele tem que pagar 20% em cima desse lucro. Essa é a regra hoje. O que muda? Para 2026, o governo planeja, ele propõe taxar os dividendos de fundos imobiliários e fiagros em 5%. Então, o que era isento, agora você vai ter que pagar 5% e vai doer no seu bolso. Você vai receber menos. Então, quem recebia, por exemplo, R$1.000 de dividendos de fundos imobiliários ou fiagros, passa a receber R$950. Você vai acabar deixando R$50 de imposto para o governo. Sobre o ganho de capital, um lado positivo, pelo menos, é que a gente deixa de ter os 20% de imposto de renda quando vende com lucro e passa a pagar 17,5%, só no caso de ganho de capital. Sinceramente, quem investe hoje em fundos imobiliários, em fiagro, não quer vender o ativo. É muito mais ganho para o governo taxar os dividendos do que diminuir essa alíquota. Eles vão arrecadar muito mais tributando os dividendos. Sobre os fundos de papel, que tem CRI e CRA, ainda tem definição. Falando dos fundos de investimento de infra, hoje temos isenção total para a pessoa física, tanto no dividendo como na cota. Como que pode ficar? Cobrança de 5% sobre os dividendos e sobre o ganho de capital. Muito ruim. Essa reforma vai desestimular e muito os investimentos em longo prazo no Brasil. Vai reduzir bastante sua rentabilidade líquida, principalmente pensando, como sempre, pensamos aqui no longo prazo. E tornar várias classes de ativos menos atrativas. Repito, isso atinge principalmente o pequeno investidor, aquele que está começando. Então a gente vai ter um retorno menor em investimentos de renda fixa, os proventos, juros sobre capital próprio, vão perder força também entre os investidores. Fundos que reinvestem, como fundos de investimento imobiliário e multimercado, eles vão ter uma carga maior. Além disso tudo, eles não estão simplificando muita coisa. Vai ter uma grande complexidade tributária, como sempre tem. Aí você vai me perguntar, o que eu faço agora? Primeira coisa que eu posso dizer é que ainda é uma proposta. Não tomem decisões precipitadas. Para ser aprovada, a proposta ela precisa passar pelo Congresso e alguma coisa pode mudar, e com certeza vai mudar. Nada também passa de primeira. Só que isso com certeza vai afetar a gente futuramente de alguma forma. Dica que eu posso dar aqui: continuem acompanhando a tramitação no Senado. A proposta, os ajustes nessa proposta, como que vai suceder essa reforma. Diversifique os seus investimentos, é o que a gente sempre fala aqui. Olhe, foque no líquido, quanto que você vai receber no final de tudo. Não olhe só o rendimento bruto, porque taxação, imposto, a gente sempre paga bastante e a gente tem que entender o que está realmente caindo no nosso bolso. Procurem entender bem o que está acontecendo. Só depois dessas definições que realmente vamos conseguir tomar qualquer tipo de decisão. Agora eu passo a bola para vocês. Vocês acham que essa reforma vai ferrar o pequeno investidor brasileiro? Deixa aqui nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou, eu vou pedir para deixar o like e se inscrever no canal.